As forças ativas ou a afirmação do corpo. Como elas se exprimem na arte, não na ciência, e culminam numa visão aristocrática do mundo. Já comentei que, ao contrário das forças reativas, as ativas poderiam se instalar no mundo e nele empregar todos os seus esforços sem necessidade de alterar ou reprimir outras forças. É na arte, e não mais na filosofia ou na ciência, que essas forças encontram seu espaço de vida natural. Da mesma forma que existe uma equivalência secreta entre reação, busca da verdade, democracia, rejeição do mundo sensível em proveito do mundo inteligível, um fio de Ariadne une a arte, a aristocracia, o culto do mundo sensível ou corporal e as forças ativas. Consideremos mais atentamente para que você não apenas compreenda o juízo terrível de Nietzsche contra Sócrates, mas ainda perceba em que consiste a sua ontologia, sua definição mais completa do mundo, como conjunto de forças reativas e ativas. Ao contrário do homem teórico, o filósofo ou cientista, aos quais acabamos de nos referir, o artista é, por excelência, aquele que enuncia valores sem discutir, aquele que nos abre perspectivas de vida, que inventa mundos novos, sem necessidade de demonstrar a legitimidade do que propõe, menos ainda de prová-la pela refutação de outras obras que precederam a sua. Como aristocrata, o gênio ordena sem argumentar contra qualquer um ou qualquer coisa. Observe que é por isso que Nietzsche declara que o que precisa ser demonstrado para ser acreditável não vale grande coisa. Evidentemente, você pode gostar de Chopin, de Bach, de rock ou de techno, os pintores holandeses ou dos contemporâneos, sem que ninguém pense em impor a escolha de um deles em detrimento dos outros. Em compensação, no que se refere à verdade, uma hora ou outra é preciso escolher. Copérnico tem razão contra Ptolomeu, e a física de Newton é certamente mais verdadeira que a de Descartes. A verdade só se afirma quando afasta os erros que se encontram na história das ciências. A história da arte, ao contrário, é lugar de possível coexistência das obras, até mesmo das mais contrastantes. Não que as tensões e que nelas estejam ausentes aí. Pelo contrário, os conflitos estéticos são, às vezes, os mais violentos e apaixonados que existem. Apenas nunca são resolvidos em termos de ter ou não razão. Eles deixam sempre em aberto, pelo menos depois do acontecido, a possibilidade de uma igual admiração por seus diferentes protagonistas. Ninguém pensaria em dizer, por exemplo, que Chopin tem razão contra Bach, que Ravel está errado em relação a Mozart. É por isso, sem dúvida, que desde a aurora da filosofia na Grécia, dois tipos de discursos, duas concepções do uso das palavras sempre se confrontaram. De um lado, o modelo socrático e reativo, que, pelo diálogo, busca a verdade e, para tanto, se opõe às diversas faces da ignorância, da estupidez ou da má-fé. De outro, o discurso sofístico, sobre o qual eu lhe dizia há pouco que não visa absolutamente a verdade, mas simplesmente procura seduzir, persuadir, produzir efeitos quase físicos sobre um auditório, que deve, pelo simples poder das palavras, ser levado à adesão. O primeiro registro é o da filosofia e da ciência. A linguagem é apenas um instrumento a serviço de uma realidade mais elevada que ela. A verdade inteligível e democrática que se imporá, um dia ou outro, a cada um. O segundo é o da arte, da poesia. As palavras não são mais simples meios, mas fim em si. Elas valem por si mesmas, já que produzem efeitos estéticos, quer dizer, de acordo com a etimologia, aéstesis é a palavra grega que significa sensação, sensíveis, quase corporais, sobre aqueles que são capazes de distingui-los. Uma das táticas empregadas por Sócrates nesses torneios oratórios contra os sofistas ilustra perfeitamente essa oposição. No momento em que um grande sofista, Górgias ou Protágoras, por exemplo, acaba de concluir uma deslumbrante narrativa diante de um público ainda sob seu encanto, Sócrates finge incompreensão, ou melhor ainda, chega atrasado de propósito, depois do espetáculo. Excelente pretexto para pedir ao retórico para resumir sua apresentação.
para expor, se possível, brevemente o conteúdo essencial de seu discurso. Você entende que é impossível. O pedido de Sócrates é motivado, segundo Nietzsche, por pura maldade. É o mesmo que reduzir uma conversa amorosa ao seu núcleo racional. O mesmo que pedir ao Baudelaire ou a Rimbaud que resumam um dos seus poemas. O albatroz, uma ave que tem dificuldade em levantar voo. O barco embriagado, uma embarcação em perigo. Sócrates não tem nenhuma dificuldade em marcar pontos. Assim, que o adversário comete o erro de entrar em seu jogo, está perdido, pois evidentemente, no que se refere à arte, não é o conteúdo de verdade que importa, mas a magia das emoções sensíveis, que, é claro, não poderia resistir à prova, diminuidora por excelência, do resumo. Você pode ver, por fim, que Nietzsche quer dizer no texto que citei acima, quando evoca a feiura de Sócrates, quando associa a ideologia democrática ou ainda quando estigmatiza, um pouco mais adiante no mesmo livro, a maldade do raquítico que se compraz em aplicar contra seus interlocutores a facada do silogismo. Não veja nisso tanta a expressão de fórmulas facitizantes, mas antes uma aversão à vontade de verdade, pelo menos em suas formas racionalistas e reativas tradicionais, pois você entende que Nietzsche, no outro sentido, talvez, que ainda não foi definido, também procura uma espécie de verdade. Da mesma forma, quando ele fala de evolução cruzada e associa a ideia de mestiçagem à de decadência, não pense que haja aí um cheiro de racismo, mesmo que as conotações de seu discurso nos façam pensar a respeito. Por mais ambígua e até desagradável que seja a formulação, ela quer significar algo de profundo, designar um fenômeno que precisaremos esclarecer, ou seja, o fato de que as forças que se entrechocam, que se contrapõem umas às outras, o que ele chama de mestiçagem, enfraquecem a vida e tornam-a menos intensa, menos interessante. Porque, como agora compreendemos bem, aos olhos de Nietzsche, ou talvez devêssemos dizer aos seus ouvidos, a tal ponto de suspeita do vocabulário, da visão, da teoria, o mundo não é o cosmos, uma ordem nem natural, como para os antigos, nem construído pela vontade dos homens, como para os modernos. Ao contrário, é um caos, uma pluralidade irredutível de forças, de instintos, de pulsões que vivem em confronto. Ora, o problema é que, ao se entrechocar essas forças, ameaçam continuamente, em nós e fora de nós, opor-se e, por isso mesmo, bloquear-se, diminuir-se e se enfraquecer. É assim, no conflito, que a vida definha. Torna-se menos viva, menos livre, menos alegre, em resumo, menos poderosa. É nesse aspecto que Nietzsche prenuncia a psicanálise. Segundo esta, com efeito, são os conflitos psíquicos inconscientes, os dilaceramentos internos, que nos impedem de viver bem, nos fazem adoecer, impossibilitam de, segundo a célebre fórmula de Freud, fruir e agir. Muitos intérpretes de Nietzsche, sobretudo recentemente, cometeram um erro enorme a respeito de seu pensamento, e eu gostaria que você o evitasse. Eles acreditam ingenuamente que, para tornar a vida mais livre e mais alegre, Nietzsche propunha a rejeição das forças reativas, com o fim de conservar apenas as forças ativas, liberar o sensível e o corpo, abandonando a seca e fria razão. Com efeito, isso pode ser bastante ilógico à primeira vista. Saiba, no entanto, que tal solução é o arquétipo do que Nietzsche chama de tolice, pois, evidentemente, rejeitar as forças reativas seria naufragar numa outra figura da reação, já que nos colocaria em oposição a uma parte do real. Portanto, não é para uma forma qualquer de anarquia, de emancipação dos corpos ou de liberação sexual que ele vai nos convidar a segui-lo, mas, ao contrário, para uma intensificação e hierarquização tão sujeitas quanto possível às múltiplas formas que constituem a vida. A isso, Nietzsche dá o nome de grande estilo.
E é com essa ideia que penetramos no cerne da moral do imoralista. 2. Além do bem e do mal, a moral do imoralista e o culto do grande estilo. Há paradoxo em querer encontrar uma moral em Nietzsche, da mesma forma que em buscar a natureza em sua teoria. Lembre-se, nós já falamos sobre isso, do modo como Nietzsche rejeita com violência todo projeto de melhoramento do mundo. Todos sabem, aliás, mesmo não sendo finos leitores de suas obras, que ele sempre se definiu como imoralista por excelência, que ele sempre atacou a caridade, a compaixão, o altruísmo, sob todas as suas formas, cristãs ou não. Como eu já disse, Nietzsche detesta a noção de ideal. Ele é daqueles que não empalidecem diante das primeiras manifestações do humanitário moderno, das quais vê apenas um leve cheiro de cristianismo. Proclamar o amor universal da humanidade, escreve ele nesse contexto, é, na prática, dar preferência a tudo que é doloroso, defeituoso, degenerado. Para a espécie é necessário que o defeituoso, o fraco, o degenerado, pereçam. Às vezes, sua paixão descaridosa ou seu gosto pela catástrofe se manifestam como um verdadeiro delírio. De acordo com os seus próximos mesmos, ele não reprime a alegria quando fica sabendo que um tremor de terra destruiu algumas casas em Nice, cidade onde, no entanto, gosta de morar, mas, infelizmente, o desastre é menor do que previsto. Felizmente, algum tempo depois, ele se recupera ao saber que um cataclismo arrasou a ilha de Java. 200 mil seres aniquilados de uma só vez, diz ele ao amigo Lansky. É magnífico. A destruição radical de Nice e dos nicenses é que seria necessária. Não é, portanto, aberrante falarmos de uma moral em Nietzsche? Aliás, o que poderia ele propor a respeito desse tema? Se a vida é apenas um tecido de forças cegas, dilaceradas, se nossos juízos de valor são apenas emanações mais ou menos decadentes, por vezes, mas sempre privados de qualquer significação, exceto a de sintomáticos de nossos estados vitais, de que adianta esperar de Nietzsche a menor consideração ética? Como lhe dizia há pouco, a verdade que, em uma hipótese, seduziu alguns nietzschianos de esquerda, tão bizarra quando possa parecer, essa estranha categoria que o teria tornado ainda mais doente do que já era, existe mesmo. Eles se detiveram, de modo bem simplista, é preciso dizer, no seguinte raciocínio. Se, entre todas as forças vitais, umas, as reativas, são repressivas, enquanto as ativas são libertadoras, não se deveria simplesmente aniquilar as primeiras em proveito das segundas? Não seria necessário até mesmo declarar finalmente que todas as normas, enquanto tais, devem ser proscritas, que é proibido proibir? Que a moral é apenas uma invenção de padres a fim de liberar as pulsões em jogos na arte, no corpo e na sensibilidade? Acreditaram nisso. Parece que alguns ainda acreditam. Nas pegadas das contestações de 68, quis-se ler Nietzsche nesse sentido. Como um revoltado, um anarquista, um apóstolo da libertação sexual, da emancipação dos corpos. Se não se pode compreender Nietzsche, basta lê-lo e constatar que essa hipótese não é apenas absurda, mas o antípoda de tudo aquilo que ele próprio acreditava. Que ele seja tudo menos um anarquista. É o que ele nunca deixou de afirmar alto e bom som, como prova, entre tantas outras, esta passagem do Crepúsculo. E aí vem a citação do Crepúsculo. Quando o anarquista, como porta-voz das camadas sociais em decadência, reclama, com toda a indignação, o direito, a justiça, os direitos iguais, ele se encontra sob a pressão de sua própria incultura que não entende por que, no fundo, sofre, em que sua vida é pobre. Há nele um instinto de causalidade que o força a raciocinar. É preciso que seja culpa de alguém, se ele está tão pouco à vontade. Essa grande indignação já lhe faz bem, e é um verdadeiro prazer para o pobre diabo poder injuriar. Ele encontra nisso uma leve embriaguez de poder. Se quisermos, podemos contestar a análise, muito embora não se poderia, em todo caso,
fazer Nietzsche endossar a paixão libertária e as indignações juvenis de maio de 68, que ele, sem dúvida, teria considerado uma emanação por excelência do que chama de ideologia do rebanho. Isso pode ser contestado, sem dúvida, em todo caso, não podemos negar sua aversão explícita por toda forma de ideologia revolucionária, quer se trate do socialismo, do comunismo ou do anarquismo. Não há dúvida também de que, por outro lado, a simples ideia de liberação sexual lhe causasse horror. Para ele é evidente que um verdadeiro artista, um escritor digno desse nome, deve, nesse aspecto, procurar se poupar. Segundo um tema desenvolvido exaustivamente nos célebres aforismos sobre a fisiologia da arte, a castidade é a economia do artista. Deve ele praticá-la sem fraqueza, pois é uma única e mesma força que consumimos na criação artística e no ato sexual. Aliás, Nietzsche tem palavras bastante duras contra a proliferação das paixões que caracteriza a vida moderna desde a emergência, em sua opinião altamente funesta, do romantismo. É preciso, pois, ler Nietzsche antes de falar sobre ele e de fazê-lo falar. Se, além do mais, quisermos compreendê-lo, é preciso acrescentar algo que seria evidente para um verdadeiro leitor, que é o seguinte: toda atitude ética que consiste em rejeitar uma parte das forças vitais, mesmo a que correspondesse às forças reativas, em proveito do outro aspecto da vida, fosse ele dos mais ativos, ela cairia ipso facto na mais patente reação. É claro que esse enunciado não apenas é uma consequência direta da definição nietzschiana das forças reativas como forças mutiladoras e castradoras, mas também sua tese mais explícita e mais consciente, como prova essa passagem crucial e excepcionalmente límpida de humano demasiado humano. Supondo-se que um homem experimente o amor das artes plásticas ou da música, tanto quanto se sinta atraído pelo espírito da ciência, ele é, pois, seduzido pelas duas faces das forças, a ativa e a reativa, que considera impossível eliminar essa contradição pela supressão de um e a liberação completa do outro. Só lhe resta fazer de si mesmo um edifício da cultura tão grande que esses dois poderes, embora extremos opostos, possam nele habitar, enquanto entre eles os poderes conciliadores encontram morada, providos de uma força superior, capaz de aplainar, em caso de dificuldade, a luta que viesse a surgir. Essa conciliação é, aos olhos de Nietzsche, o novo ideal, o ideal, enfim, aceitável, porque não é, como todos os outros, falsamente exterior à vida, mas, ao contrário, explicitamente sustentado nela. E é exatamente isso que Nietzsche chama de grandeza, um termo importante em sua obra, o sinal da grande arquitetura, aquela no seio do qual as forças vitais, porque são, enfim, harmonizadas e hierarquizadas, atingem com o mesmo ímpeto a maior intensidade e, simultaneamente, a mais perfeita elegância. É apenas por essa harmonização e hierarquização de todas as forças, mesmo as reativas, que o poder desabrocha e que a vida deixa de ser diminuída, enfraquecida ou mutilada. Assim, toda grande civilização, tanto em escala individual quanto das culturas, consistiu em forçar o entendimento entre os poderes opostos, por meio de uma forte coalizão das outras forças menos irreconciliáveis, sem, no entanto, sujeitá-las nem acorrentá-las. Há quem se interrogar sobre a moral de Nietzsche. Aqui vai uma resposta possível. A vida boa é a vida mais intensa, porque é a mais harmoniosa. A vida mais elegante, no sentido em que fala de uma demonstração matemática que não faz rodeios inúteis, desperdício de energia por nada. Quer dizer, aquela na qual as forças vitais, em vez de se contrariarem, de se dilacerarem, de se combaterem ou de se esgotarem umas às outras, cooperam entre si. Mesmo que seja sob o primado de umas, as forças ativas, certamente, de preferência às outras, as reativas. Segundo ele, esse é o grande estilo. Nesse ponto, pelo menos o pensamento de Nietzsche é perfeitamente claro. Sua definição da grandeza,
em toda a obra da maturidade, de uma univocidade sem defeito. Como explica muito bem um fragmento de seu grande livro póstumo, A Vontade de Poder, a grandeza de um artista não se mede pelos bons sentimentos que ele suscita, mas reside no grande estilo, quer dizer, na capacidade de se tornar senhor do caos interior, em forçar seu próprio caos a assumir a forma, agir de modo lógico, simples, categórico, matemático, tornar-se lei, eis a grande missão. É preciso repetir. Só ficarão surpresos com esse texto aqueles que cometem o erro, tão bobo quanto frequente, de ver no nietzschianismo um modo de anarquismo, um pensamento de esquerda antecipador de nossos movimentos libertários. Nada mais falso. A apologia do rigor matemático, o culto da razão clara e exata também encontra um lugar nos seios das forças múltiplas da vida. Lembremos-nos mais uma vez do motivo. Se aceitamos que as forças reativas são as que não podem se desenvolver sem negar outras forças, é preciso convir que a crítica do platonismo e, de modo geral, do racionalismo moral em todas as suas formas, por mais justificada que seja aos olhos de Nietzsche, não poderia levar a uma simples eliminação da racionalidade. Tal eliminação seria ela mesma reativa. É preciso, se quisermos alcançar essa grandeza, sinal de uma expressão bem-sucedida das forças vitais, hierarquizar essas forças de tal modo que elas deixem de se mutilar reciprocamente. E nessa hierarquia, a racionalidade deve também encontrar seu lugar. Nada excluir, portanto, e, no conflito entre a razão e as paixões, não escolher estas em detrimento daquela, sob pena de só sobrar em pura e simples tolice. Não sou eu quem diz, mas Nietzsche, em muitas passagens de sua obra. Todas as paixões têm um tempo em que são apenas nefastas, em que aviltam suas vítimas com o peso da tolice. Em uma época tardia, muito mais tardia, em que elas esposam o espírito, em que elas se espiritualizam, tão surpreendente quanto possa parecer aos leitores libertários de Nietzsche, é exatamente dessa espiritualização que ele tira um critério ético. É ela que nos possibilita aceder ao grande estilo, permitindo-nos domesticar as forças reativas em vez de rejeitá-las totalmente. Compreendendo tudo o que ganhamos ao integrar esse inimigo interior, em vez de bani-lo e por aí mesmo nos enfraquecer. Mais uma vez, não sou eu quem diz, mas Nietzsche do modo mais simples. Cita ele. A inimizade é outro triunfo da nossa espiritualização. Ela consiste em compreender profundamente o interesse que existe em se ter inimigos. Nós, imoralistas e anticristãos, vemos nosso interesse em que a igreja subsista. O mesmo acontece na grande política. Uma nova criação, por exemplo, um novo império, tem mais necessidade de inimigos que de amigos. É só pelo contraste que ela começa a se sentir, a se tornar necessária. Não nos comportamos de outro modo em relação ao inimigo interior. Aí também espiritualizamos a inimizade, aí também compreendemos o seu valor. Nesse contexto, Nietzsche não hesita em afirmar em alto e bom som que ele é considerado o anticristo e o mais encarniçado agressor dos valores cristãos, que a continuação do ideal cristão faz parte das coisas mais desejáveis que possam existir, já que nos oferece para a confrontação que ele autoriza um meio seguro de se tornar maior. Se você entendeu bem o que foi exposto, especialmente a significação exata da diferença entre reativo e o ativo, você não pode mais se surpreender com esses textos que parecerão incompreensíveis e contraditórios aos maus leitores de Nietzsche. E essa grandeza, que constitui o alfa e o ômega da moral nietzschiana, é ela que deve nos guiar na procura de uma vida boa. E isso devido à razão que aos poucos se torna evidente. Ela nos possibilita integrar em nós todas as forças. Só ela, por isso mesmo, autoriza a levarmos uma vida mais intensa, quer dizer, mais rica em diversidade, mas também mais poderosa, no sentido que ele chama de vontade de poder. Porque mais harmoniosa,
A harmonia não é aqui diferentemente da harmonia dos antigos, a condição da dor, da paz, mas nos protege dos conflitos que nos esgotam e das imputações que enfraquecem. Ela é da força maior. Por isso a noção de vontade e de poder não tem quase nada a ver com o que os leitores superficiais acreditam de compreender. É preciso que eu lhe fale a respeito antes de continuarmos.